Oi gente, a paz do Senhor. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo um pouquinho mais diferente, né? Os vídeos aqui no canal são mais ministrações, né? Louvor, mas hoje eu vou contar um pouco do meu testemunho, né? A minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Então, vou estar contando aqui um pouco de alguns detalhes e vai ter uma série, né? Se assim o Senhor me permitir, eu vou fazer uma série de vídeos, vou estar trazendo estudos e outros vídeos para auxiliar você, para não ficar só aqui no meu testemunho, mas outros vídeos que poderão estar ajudando e edificando a sua fé. Eu fui batizada no Espírito Santo, então já vai fazer 5 anos no ano que vem, então já tem um tempo aí de coisas que eu passei, então eu posso que possivelmente estar compartilhando com vocês. Então vamos lá um pouquinho que eu vou contar aqui esse testemunho, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu espero que edifique a sua vida, edifique a sua fé. Então, para começar, né, antes de tudo, eu vou estar lendo aqui um texto, que foi um texto que eu li muito, tanto durante o processo de busca, né, de santificação, quanto depois, após o batismo também. E é um versículo é um capítulo, né, com alguns versículos que eu indico para outras pessoas que também estão buscando esse revestimento do Espírito. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 9 ao 13, diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Na época eu tinha, acho que 14, eu era 15 anos, acho que eu tinha 14, que foi logo após eu me batizar nas águas, que foi no dia 30 de dezembro de 2017. E ali, depois desse batismo nas águas, eu já queria o batismo com o Espírito Santo, porém eu nunca tinha me envolvido para buscar de verdade. Até que quando, depois do batismo nas águas, eu fui, gente, mesmo firme, para buscar. E aí eu comecei, né, fazendo pequenos propósitos, campanhas, propósitos de jejuns, eram jejuns muito pequenininhos, gente. Na época, quando eu comecei a jejuar, era de 1 a 2 horas, ali cedinho da manhã. Mas eu creio que o Senhor recebia, né? E aí eu pesquisando na internet vídeos e tal, porque eu não era muito de conversar com os membros da minha igreja, eu sempre fui muito tímida, então eu pesquisava os vídeos na internet. Tem um canal que eu gosto muito, né, da Yasmin Hudson, e ela falava num vídeo lá sobre batismo com o Espírito Santo, e ela citou esse texto. E eu passei a ler ele todos os dias, acho que era antes de dormir e nas manhãs também que eu buscava. E aí, isso foi por alguns meses, gente, não foram fáceis, porque tinha muita coisa. Tem gente que nem busca assim e já recebe, mas cada pessoa tem uma experiência. Tem gente que precisa buscar um pouco mais, passar por um processo de santificação, de libertação. E eu precisei passar por esse de santificação, né, deixar algumas coisas e me envolver mais com Deus. O processo de santificação, mais do que você se afastar de algo, é você começar também a praticar algo. Significa santificação, separar de algo, e a consagração, onde você vai se dedicar a outras coisas, como as coisas de Deus. E aí, no meio desse processo, eu fiz uma viagem para a cidade que eu moro hoje. Eu morava em outro estado e eu vim para cá. E sempre que eu vinha pra cá, gente, eu tinha um certo esfriamento, porque eu não conseguia manter uma rotina de busca, eu ficava na casa do parente, então eu não buscava muito, meio que desleixava. Mas mesmo assim, depois desse período, quando eu já tava buscando lá um pouquinho, foram poucos dias eu viajei, mas mesmo assim, após o batismo nas águas, Deus já tinha operado na minha vida. E antes eu atribuía muito a mim, eu que fiz, eu que me consagrei. Mas depois de um tempo você reconhece, foi o próprio Espírito de Deus que te conduziu àquela posição. Eu, por mim mesma, eu não faria e não conseguiria,
Então foi o Senhor que foi me ajudando a vencer, né, os pecados, a me apartar das coisas que desagradavam a Ele, a me consagrar mais. E aí eu vim pra cá, essa viagem foi muito difícil porque eu não queria vir. Então foi difícil, mas estava ali. Eu não sei como foi, gente, eu não lembro muito como foi esses dias. Se eu buscava, se eu orava, mas talvez era aquela coisa bem simples, né? Não era aquela intensidade, né? Não sei durante os meses que eu tava aqui, porque eu não tava nem congregando. Mas aí, pela graça do Senhor, como o Senhor ainda tinha propósito comigo naquele lugar, Ele nos levou de volta para a cidade que eu estava. E quando eu cheguei lá, isso foi no mês de maio, eu continuei a busca. E aí eu continuei a busca, não sei se foi com mais intensidade. E quando foi no mês de junho ou julho, eu vou colocar aqui a data para vocês, que eu vou dar uma olhadinha e ver qual foi o mês, se foi junho ou foi julho. Teve um encontro de jovens na minha igreja. E aí, nesse dia exatamente, né, houve um conflito na minha casa. Eu já tava buscando, né, como eu tava dizendo, orando, buscando. Não era assim, sei que eu tava super crente, mas eu tava ali com aquele propósito, porque eu desejava muito aquilo. Então, quando você tem um desejo, um objetivo diante de Deus, você consegue romper com as barreiras da inconstância. E ali houve um conflito na minha casa. E aí, exatamente no dia do encontro de jovens, eu desanimei totalmente pra ir. E aí a mãe da amiga minha me ligou e falou, você vai pro encontro de jovens? Eu falei, não vou não. Tava desanimada, gente, aquilo que aconteceu na minha casa me abalou. E ela disse, não, vamos, e ela insistiu um pouco, eu disse, tá bom, eu vou. Mas foi aquele desânimo, né, eu só queria, né, que aquilo tudo não acontecesse. Da situação que tava acontecendo na minha casa, não vou entrar em detalhes, mas foi algo que me abalou. E aí eu fui tomar banho, né, fui pegar meu vestido, já tinha até um vestido, né, novo pra ir. E aí, gente, eu lembro, assim, bastante. Tinha um guarda-roupa assim, a cama, eu abri o guarda-roupa pra pegar meu vestido. E aí eu sentei assim, se eu fosse batizada com o Espírito Santo hoje. E eu não lembro se eu falei assim ou se eu só pensei. Ok, me vesti e fui, né, pro encontro de jovens. Tava a igreja bem cheia, veio gente de fora, né, que a gente costuma falar assim. E nesse dia eu tava, né, como eu disse, não tava tão bem, e ansiedade também. Mas fui, né, cantei com os jovens, mas não tava, gente, me sentindo bem, não conseguia nem me concentrar muito. Só que aí na hora da ministração, o culto já tava uma atmosfera gloriosa. Mas aí na hora da ministração, eu lembro até hoje da ministração que eram filhinhos, já a última hora. Então, era uma mensagem assim bem impactante para a glória do Senhor. E eu comecei a sentir um desejo de glorificar, porque foi o culto tava naquela atmosfera, sabe, muito forte, maravilhosa. Mas eu tinha vergonha de glorificar. Mas eu tava sentindo um impulsionamento para glorificar, sabe, dar glória a Deus, aleluia, né? E eu comecei aos pouquinhos. Glória a Deus, aleluia, baixinho. E daqui a pouco a minha amiga do lado já tava contagiada, ela também começou a glorificar e eu comecei a aumentar o tom, gente. Foi uma noite maravilhosa. E aí eu pensei comigo, né? Pensei assim, nossa, se ele chamasse as pessoas lá pra frente. E eu não tô aqui dizendo que precisa ir lá pra frente. Não, Deus podia me visitar onde eu estava. Mas a questão é porque naquele dia tava bem apertado. E mesmo também que eu teria um pouco de vergonha, né? A minha avó assim do lado, eu acho que eu não ia dar muito lugar. Então, aconteceu, ele chamou a gente pra ir lá pra frente e eu fui. Já fui logo. Eu fiquei bem na frente. E ali, gente, na hora que eu pisei os meus pés ali na região, né, da frente ali, eu senti como se um fogo, sabe? Algo fervoroso subir dos meus pés, assim. Subia. E aí ele começou a orar, louvar lá com os irmãos e orar. E eu vi num vídeo, eu tava orando assim, né? Quietinha. E eu não lembro qual era a minha oração, não lembro o que eu estava orando. E de repente, gente, tava lá orando, pregado, orando, louvando outros irmãos. E de repente, o Senhor me visitou. E eu fui batizada com o Espírito Santo. E, gente, foi daquela forma, assim, bem pentecostal.
Eu pulava, rodava, eu tava num vestido que ele subia, né? Mas, como eu vi uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, o Espírito Santo, ele não rouba consciência. Então eu sabia do que eu tava fazendo, tanto é que eu segurei o vestido para continuar, né, manifestando o poder e a glória do Senhor, mas de forma decente. E ali a minha amiga também foi batizada e houve choro. E aí eu percebi, nossa, eu tô sendo batizada com o Espírito Santo. E ali eu continuei falando mistério. E, gente, foi tão glorioso, tão glorioso, tão glorioso. Porque foi num dia difícil, foi num momento difícil. Mas olha como as coisas se ligam. Foi naquele dia difícil que eu comecei a adorar, que eu comecei a romper com essa barreira, que o Senhor me visitou ali e eu fui batizada. Então, e eu continuava lendo esse texto. Então, o que eu quero trazer de reflexão aqui nesse vídeo, para não ficar aqui, só ela só recebeu, não, você também pode receber. Como eu disse, cada um tem sua experiência, mas a gente tem que buscar. E ele diz aqui, pedi, batei. Então, é constância, é perseverança. E enquanto eu estava ali, eu fui ali fora colocar a jarra do liquidificador com água dentro, pra eu lavar depois pra fazer um suco. E algo assim veio no meu coração, gente, porque quando a gente pega uma jarra pra encher e ela é muito funda, ela demora um pouquinho, você tem que esperar pra encher. E da mesma forma, sabe, se você parar e sair, não tenho paciência de esperar, você não vai conseguir fazer com que essa coisa encha. Então, enquanto eu peguei aquela jarra pra encher ali, eu comecei a perceber, nossa, quando a gente vai encher alguma coisa, a gente tem que esperar, né? Porque demora um pouquinho, né? Por mais que você abra a torneira, mas você tem que esperar até encher. Se você quiser encher, você tem que esperar. E ali aquilo veio no meu coração, da mesma forma. Se você quer se encher do Espírito, nós somos como vasos. Nós precisamos esperar. E não é esperar onde eu quero, é esperar ali na posição, na fonte. Na fonte ali que é o Senhor Jesus, que é Ele quem libera essa graça, esse Espírito. Então, eu aprendi nesse tempo constância. Eu lembro que na época eu não sentia muita coisa quando eu ia pro culto. Mas eu perseverei, sabe? Foi a graça de Deus que me sustentou ali. Eu creio que quando você tem fé em Deus, não é as suas próprias forças, você tá ali dizendo, Senhor, eu tô fraca. Eu não tô sentindo nada, mas eu tô aqui perseverando. Eu creio que o Senhor vai concretizar aquilo que eu tenho pedido, ou se porventura não é aquilo que eu peço como eu quero, mas será da maneira que o Senhor deseja. Só acontece no dia que o Senhor sabe, é o melhor, é aquele dia. E foi naquele dia que era difícil pra mim, o dia que eu nem queria ir pro culto, que o Senhor me visitou. Então, o que eu quero deixar como mensagem, se você quiser se inspirar nesse texto, eu vou colocar mais uma vez aqui, é perseverança. Mesmo você não esteja sentindo nada. E dentro dessa perseverança não faz sentido se não tiver fé. Você tem que crer. A diferença de uma perseverança só por perseverar, tô fazendo por fazer, é uma perseverança regada com fé, não fé nos métodos, não fé em mim mesmo, mas fé dizer, Senhor, isso aqui é apenas uma estratégia, isso aqui apenas é algo que eu tô fazendo, mas eu confio no Senhor, o poder vem de Ti, para me revestir, para me capacitar, seja aquilo que você estiver pedindo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, fruto do Espírito, uma nova unção, uma nova graça na presença de Deus. Seja perseverante, mas regue isso com fé. Fé no Senhor, que libera essas bênçãos espirituais para nossa vida. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor e tchau!